Paz do Senhor, família maravilhosa. Eu fiz questão de deixar aqui uma recordação daquele dia inesquecível da apresentação do Pedro. Lembra? Do Pedro Ataídes Dourado. Para mim, foi uma das grandes maravilhas que o Senhor Jesus permitiu a gente participar, viu? Desde já, muito obrigado a Ingrid e o Lucas que deram essa honra de trazer ele aqui na igreja Guanabara 2 também, para que ele então fosse apresentado aqui. E também desde já agradeço todos da igreja, todos das famílias que estiveram presentes. E a partir desse momento vocês não vão me ver, porque eu vou estar só falando, vão só me ouvir, e eu vou estar apresentando um pouco do que aconteceu lá naquele dia. É claro que não tudo, porque não foi possível, mas eu consegui fazer isso aqui para a gente guardar esse vídeo de recordação. Um abraço. Como eu disse para vocês, nós vamos agora mostrar para vocês aí o culto da apresentação do Pedro Ataídes. É bom a gente falar que a gente, na fé cristã que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que apresentar os nossos filhos ao Senhor é muito importante, já que o batismo vem depois, né? Vem logo depois, quando ele já tem a consciência, né? Então ele mesmo decidirá sobre o seu batismo. Mas a apresentação ao Senhor entendemos ser muito importante, porque a partir desse momento a igreja, né, a comunidade cristã já fica com aquela responsabilidade de entrar com oração sempre, né, pela aquele bebê e também pela família. E então isso é fundamental também. E a gente sempre orienta que a família, né, principalmente os pais, tenham a consciência de que a melhor coisa que se faz é criar os filhos na casa de Deus, na orientação do Senhor Jesus. Então, por isso está aí, é o culto da apresentação do Pedro Ataídes Dourado. Essa primeira foto, para a gente lembrar que foi apresentado nesse templo aqui, nesse dia, acho que no último dia do mês de agosto, né, dia 30 de agosto, se eu não estiver enganado, e esse versículo fala da missão da igreja, né? Ai de mim, o apóstolo Paulo disse, se eu não anunciar o evangelho. Esse é o principal motivo pelo qual estamos estabelecidos aqui no Jardim Guanabara 2, do qual nós já convidamos todos para vir aqui assistir, participar do culto ao Senhor Jesus. Gente, olha que maravilha. Essa foto, fiz questão de colocar ele aqui, porque, veja, olha, gente, ele acabou de sair do ventre da sua mãe. Essa foto, ela foi tirada aproximadamente 5 minutos, talvez até antes, depois que ele nasceu, que logo em seguida me mandaram essa foto e eu estava ministrando o culto, fiz questão de colocar essa foto com muita emoção, chorei inclusive no momento de alegria, e a gente, meu Deus do céu, nunca vou esquecer desse olhinho brilhando aí do Pedro Lucas, o nosso neto, né, gente? Deus é maravilhoso, o mistério de Deus é tudo para nós. Por que eu coloquei essa foto? Porque essa foto, irmãos, ela lembra o primeiro tempo que a gente pastoreou essa igreja aqui do Jardim Guanabara 2. Nessa época, o Leandro e o Lucas, foi exatamente essa época que a gente tirou essa foto deles aí, ó. parecendo uma dupla. É verdade, uma dupla. Eu lembro que eles entravam ali no templo, né, no Guanabara 2, e assim, sempre depois que terminava o ciclo de oração, né, durante o dia, e cantava hinos da harpa cristã. Nunca vou esquecer. Solta o cabo da nau, toma o remo. Aí eu achei bom colocar essa foto aqui, ó. Resgatei essa foto porque é da nossa primeira passagem aqui como pastores. Essa dupla gostava de entrar no templo e cantar Solta o Cabo da Nau, que é o hino 467 da harpa cristã. Legal, né? Pessoal, privilégio dessa igreja,
que com 5 minutos de nascido já contemplamos este rostinho lindo, maravilhoso. Nunca vamos esquecer. A consagração do filho, do primogênito que pertence ao Senhor, esse preceito bíblico foi cumprido pelos pais de Jesus, conforme narrado no Novo Testamento. Todos nós conhecemos a história que os pais, pelo princípio bíblico que eles tinham, né, eles levaram o menino Jesus para apresentarem ao Senhor no templo. Momento em que algo muito extraordinário aconteceu, uma revelação, né, uma manifestação do dom de profecia e de revelação também, o dom de revelação do Espírito Santo, quando usou alguém ali, dizendo assim, ó, que Deus tinha revelado a ele que ele não morreria sem antes ter visto a salvação de Israel. Isso foi revelado através de um senhor, se eu não estiver enganado, chamado Simeão. E ele disse assim: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Pastor, o que tem a ver isso com Pedro? Tem a ver sim, porque nós seguimos o mesmo propósito de fé, né, de apresentar os nossos filhos como o Filho de Deus, o Senhor Jesus foi apresentado no templo. E o filho era consagrado ao Senhor em gratidão. Essa palavra gratidão em negrito aí é importante, por Deus ter poupado os primogênitos dos israelitas das atrocidades do Egito. Todo mundo lembra, por ocasião daquelas pragas que aconteceu no Egito, que por sua vez foram provocadas, nessas pragas vieram por causa de provocação daquele povo, aquele povo que não temia o Senhor, que acabou acontecendo aquelas 10 pragas, e a última delas houve aquela mortandade, e Deus poupou os primogênitos de toda a casa israelita. Então eles guardaram essa coisa maravilhosa e apresentavam os seus filhos a Deus, lembrando dessa salvação de Deus. Então, quando nós apresentamos nossos filhos, também estamos lembrando dessa salvação, desse livramento maravilhoso que Deus nos livrou da morte eterna e nos deu a vida eterna. A cerimônia o tornava, aqui agora já falamos representando o Pedro, né? O Pedro, porque a cerimônia o tornava parte de Israel e estabelecendo um compromisso para com os ensinamentos do Senhor. Então, falando dos dias atuais, esta cerimônia, claro, faz a gente lembrar que a gente estabelece o compromisso com os ensinamentos do Senhor, que é dados a nós através do Espírito Santo. A criação dos filhos envolve a transmissão da fé. Olha que coisa maravilhosa, não é a transmissão de uma religião formal, é a transmissão de uma fé. A criação dos filhos envolve a transmissão da fé e valores familiares, papel central dos pais na educação cristã e moral das crianças. Basta a gente olhar que tantos adolescentes, né, têm se tornado pessoas do mal, né, têm acabado dando cabo nas suas vidas antes do tempo, têm se tornado pessoas ruins, porque muitas vezes não tiveram a transmissão da fé pelos seus pais. Os seus pais não entenderam isso e não transmitiram, não os criaram nos ensinamentos do Senhor Jesus. Aí é marcado com essa, em amarelo, diz assim, ó, a educação começa em casa, com os pais, responsáveis por ensinar as leis de Deus e a fé cristã. Gente, isso é maravilhoso. Agora vamos falar primeiro dessa foto. Olha de novo a foto do Pedro. Glória seja o nome do Senhor Jesus.
Que Pedro cresça cada dia com saúde e com muita sabedoria do alto, né? Ele nasceu no momento em que realizávamos o culto do domingo à noite. Eu acompanhava daqui muito tenso e aí recebo esta surpresa maravilhosa que eu já falei para vocês. Aqui o Lucas e a Ingrid olhando para ele. Olha, gente, dá vontade de chorar. Né? Ele olhando para os papais. Gente, isso é um mistério de Deus. Estou falando com toda sinceridade, está saindo lágrima nos meus olhos aqui, ó. Os pais expressam a gratidão ao Senhor Jesus pela dádiva da vida, reconhecendo que os filhos são uma herança de quem? Herança do Senhor, que maravilha. Os pais assumem o compromisso público de ensinar. Gente, eu estou falando rouco porque já tem eu acho que quase uns 15 dias que uma gripe forte me pegou. Hoje que eu melhorei um pouquinho, eu quis gravar esse vídeo aqui, tá? Os pais assumem o compromisso público de ensinar a criança sobre o amor de Deus, o amor a Deus, a caminhada da fé, que não é nada fácil, mas não é impossível, né? Buscando criá-la de acordo com os valores bíblicos. Olha que foto linda, maravilhosa. Vocês estão de parabéns, viu, Ingrid e Lucas? Vocês são nota 10. Assim como todos, né? Assim como todos aqueles que amam o Senhor, né? Fazemos menção aqui também do Leandro e a Manuela, que também daqui uns dias estarão também apresentando um bebê para a gente, né? Fazemos menção aí do nosso primeiro neto, o Arthur, né? Que não tem foto dele aqui, mas também tem feito a gente se alegrar muito mesmo. Também foi consagrado ao Senhor Jesus, foi apresentado no templo. Então, 3 pontinhos, né? Falando da apresentação, é um ato de consagração do filho, entregando aos cuidados do Senhor para que seja guiado, protegido em sua jornada da vida. Essa foto, já estamos chegando no final, né? Então, apresentamos a igreja que se compromete a apoiar os pais em oração e na edificação da fé da criança e da família. Por isso colocamos aí uma foto do Lucas, mas aí de novo, né, do Pedro, e uma foto da igreja, né, a importância da igreja. Vivemos em uma sociedade que não compreende o valor de estar na casa do Senhor nos domingos pela manhã. Inclusive, vou recordar aqui uma coisa que um grande pastor falou uma certa vez, por ocasião que aconteceu aquela tsunami, lembra, lá da Ásia, que matou milhares de pessoas, foi horrível aquilo, mas um pastor disse uma coisa: por que aquelas milhares de pessoas não estavam na casa de Deus num domingo daquele pela manhã? Claro que isso não quer dizer que não podemos tirar um tempo para passear, né? Mas existe hoje um desejo desenfreado das pessoas de não se comprometerem, de irem à casa de Deus. Isso não é bom. Isso muitas vezes provoca a ira de Deus e acontece muitas coisas que poderiam ser evitadas, né? Então é isso aí. Números capítulo 6, do versículo 24 ao 26, já partindo para encerrar. Esse texto foi dado por Deus a Moisés para ser transmitido a Arão e aos seus filhos, para que eles abençoassem o povo de Israel. Abençoe e guarde essas primeiras bênçãos, né? O Senhor protege e guarda o seu povo. Trate com bondade e misericórdia, que Deus mostre a sua graça e misericórdia sobre todos nós. Olhe com amor e lhe dê a paz. Que o Senhor cada dia, né, deseja-se que Deus traga a paz do Senhor, que é um sentimento de bem-estar e tranquilidade que excede todo entendimento. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Pedro Ataídes Dourado. O Senhor Jesus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, maravilha, glórias ao Senhor. Aí a foto daquele momento que também eu nunca vou esquecer, meio sem jeito aí, né? Não sou muito bom nisso, mas tendo a honra de segurar o Pedro e com os meus olhos fechados aí nessa segunda foto, e a Elaine do meu lado, nós apresentando ele ao Senhor Jesus. Aqui o momento das crianças que estava cantando. Olha que alegria das crianças, né? Cantando para dar boas-vindas ao Pedro. E aqui,
né? Olha, foi lindo, as crianças louvaram ao Senhor Jesus e este jovem, essa criança, né, pintou uma tela com o nome Pedro, que foi entregue aos seus pais. Olha que lindo, gente. Isso é maravilhoso. E aqui, por último, eu estou lendo o certificado da apresentação, no momento da leitura do certificado da apresentação. Foi no dia 31 de agosto de 2025, na MVN Guanabara 2, pastores José de Carvalho e Elaine Campos, com a igreja presente e também os familiares. Se eu tiver esquecido alguém, me perdoe, né? Pastor Sebastião Silva, a pastora Joana, a pastora Feliz Bela Dourado, minha sogra, o meu sogro não pôde estar por causa da saúde, mas também o pastor Nilton, a Viviane, também o José de Carvalho e a Elaine, eu, né? Lucas Dourado e Ingrid Ataídes, pastores Fabiano Reis e a pastora Eliane, foi ele que ministrou a palavra, pastores Elias e Elaine, Samuel Ataídes e Isabela, Bruno e Beatriz. E outras mais pessoas, eu me esqueci aqui de falar também da mãe da Isabela, né? Esqueci o nome dela agora aqui, né? Acho que é Maria, parece. Gente, Deus abençoe todos nós. Muito obrigado a vocês por ter assistido até o final deste vídeo.